Olá a todos meus amigos, aqui é Marco Vintucci, fisioterapeuta e professor credenciado do método Stecco. Com grande prazer, hoje estou aqui para fazer a tradução dessa aula do professor Luigi Stecco, o pai da manipulação facial. Luigi Stecco é um fisioterapeuta italiano que há mais de 40 anos vem desenvolvendo um trabalho pioneiro sobre a face. Essa aula foi transmitida originalmente no dia 3 de novembro de 2021 e encontra-se na sua versão original em língua italiana no canal YouTube de Facial Manipulation. Nessa aula, o professor Luigi Stecco nos explica sobre o sistema vegetativo intra- e extramurário e a sua relação com as unidades órgãos faciais. Então, é uma aula mais voltada ao entendimento do terceiro nível. Mas antes de entrar no fulcro da aula, vamos rever um pouquinho o que é a manipulação facial. Então vamos falar um pouquinho de forma geral sobre a manipulação facial. A manipulação facial é uma união entre o sistema facial e o sistema nervoso. Então nós temos basicamente duas partes. Uma primeira parte que está mais relacionada ao sistema músculo-esquelético e aos nervos voluntários, e uma parte mais relacionada aos aparelhos internos, a parte de fáscias viscerais e os nervos autônomos. Nessa primeira parte, o locomotor, ela é dividida em duas partes, em dois níveis. Um primeiro nível, que nós chamamos de terapia do movimento, kinesiterapia, como o Luigi Stecco gosta de chamá-la, que basicamente é mais focada no tratamento através dos fusos neuromusculares e principalmente do centro de coordenações relacionado com os fusos neuromusculares e também com os receptores periarticulares, os centros perceptivos. Tudo isso é gerenciado pela fáscia muscular. Então estamos falando nesse primeiro nível de fáscia muscular, fáscia profunda, como fáscia epimisial e perimisial principalmente. Temos depois nessa parte do prato locomotor um segundo nível que nós chamamos de terapia do movimento, fisioterapia, onde o movimento é estudado de uma forma mais global. Vamos estudar como o corpo se move de acordo com os esquemas motores, os gestos motores em espirais, tudo isso organizado pelo órgão tendinoso do Golgi, que encontra no centro de fusão o seu ponto-chave. Também nós atuamos modificando essa parte de face aponeurótica com a finalidade de tornar as terminações nervosas livres na sua fisiologia. Tudo isso gerenciado pela face aponeurótica e os retináculos que são responsáveis pelo movimento em diagonal e em espiral. Depois temos outra parte, uma parte interna, que será um pouquinho mais o foco dessa aula, que é sobre o terceiro e o quarto nível. Então vamos falar sobre o aparelhos internos e os nervos autônomos. Então temos um terceiro nível, que é uma terapia que, como o Luigi chama, com esse novo término, de peristalse terapia. Então uma terapia que atua na peristalse dos órgãos internos, através do tratamento da estrutura de tração na rede neural intramurária e também atuando nos neurônios dos tensores das catenárias intramurais. Então aqui é um tratamento que é focado mais nas fáscias internas, em dois tipos de fáscias internas, que são as fáscias de revestimento e as fáscias de inserção. Tudo isso então é gerenciado por essas fáscias internas, tratamento em cima das catenárias e também dos tensores distais. Depois temos um quarto nível, que foi criado recentemente, cujo livro irá ser publicado em janeiro de 2022, que é uma terapia que o Luigi chama de reflexoterapia, onde o tratamento basicamente é focado nos gânglios paravertebrais e nos sistemas externos, nos gânglios prevertebrais nos sistemas internos. E aqui todo o tratamento ele é realizado na face superficial, em específico no angiótomos, nos adipótomos e também nos dermátomos dessa face superficial. Então temos diferentes abordagens de diferentes tecidos dentro do universo manipulação facial. Vamos agora se concentrar no terceiro nível e no conceito de terapia de peristalsismo. A peristalse-terapia é um novo término que indica que através da nossa terapia do recipiente vamos atuar nas funções da motilidade dos órgãos internos. E o recipiente ele está intimamente ligado com os órgãos internos através da estrutura de tração do tronco, do pescoço, tórax, lombo e pelve, e através das catenárias que também trabalham sobre a sequência órgão-facial na sequência visceral, vascular e glandular.
E a densificação da face do tronco, ela interfere de forma direta na unidade organofacial e na sequência organofacial, causando uma disfunção dos gânglios vegetativo intra-extramurário e causando uma alteração da peristalse. Então, para entender isso, nós teremos que entender o que é esse sistema vegetativo intra-extramurário. Então vamos iniciar vendo como a medicina oficial explica toda essa inervação vegetativa que é responsável pela motilidade, pela peristalse e todas as nossas partes internas. Aqui é reportado uma imagem de um texto do Saladin, que é um texto de anatomia bem recente, 2019, que cita uma definição do sistema nervoso autônomo como é composto por dois subsistemas, o sistema simpático, ortosimpático e o sistema parasimpático. Lembrando que essa divisão ela foi feita por Eustáquio no 1563, então desta forma foi mantida até hoje. Mas será que ainda ela é válida? E nós iremos a ter uma resposta nas próximas slides, de acordo, né, com a proposta de Luigi Stecco. E depois que foi introduzido o sistema de microscópio eletrônico, foi observado que dentro das paredes de vaso, das glândulas, existem muitos gânglios que foram chamados de uma forma diferente, foram chamados de sistema nervoso metasimpático ou gânglio intra-extramurário, mas é uma rede, né, de milhões de neurônios. E vamos ver agora como a Bíblia da Anatomia, o Gray, considera, né, esse sistema nervoso metasimpático. Então ele define o sistema nervoso visceral como incluindo um setor do sistema nervoso central e periférico, responsável pela inervação de víscera, vasos e glândulas. E ele acrescenta que a dominação do sistema nervoso autônomo é usada por conveniência, enquanto eles não têm uma autonomia própria e a sua anatomia é de fato ilusória, né? O nervo vago, o esplênquico, por exemplo, eles modificam, né, a peristalse basal, mas em todos os textos se fala que mesmo seccionando toda essa parte de inervação central, os nervos e os órgãos permanecem tendo sua peristalse de forma normal. Então essa peristalse intra-extramurária é mais importante daquela que vem do centro. E teremos um webinar em cima disso, específico em cima disso, por professor Luigi Stecco, que irá acontecer em dezembro. Então vamos ver como os outros autores veem esse sistema nervoso autônomo. Aqui o Chiarugi fala que o sistema nervoso autônomo ele é independente, né, porque quando as conexões que existem entre o sistema nervoso central, né, e as porções periféricas são destruídas, as estruturas inervadas por eles ainda desempenham muitas das funções, né? Então, mesmo assim, mesmo com essa definição do Chiarugi, ainda a ilustração é sempre da toda a parte do sistema nervoso simpático em preto e parasimpático em vermelho, ou seja, sempre essa subdivisão em sistema nervoso simpático e parasimpático. É claro que se for só isso, não se pode explicar por que quando esses nervos são cortados, ainda os órgãos continuam a funcionar. Isso a gente vê, por exemplo, no transplante de coração, onde não é transplantado todo o plexo cardíaco, que claramente é enorme, mas somente o coração e os gânglios de Issa e de Tawara, que continuam mesmo assim funcionando de uma forma correta. E aqui também é citado que no capítulo 22 do livro do Chiarugi existem 68 páginas para o sistema nervoso autônomo, mas somente meia página, né, metade de uma página para o sistema metasimpático, que é formado por milhões de gânglios, enquanto os autores que descrevem esses nervos, eles não descrevem a importância que eles têm para a peristalse e para os distúrbios também da peristalse, né? Então vamos ver como também as faces internas não são valorizadas, né? A maioria das vezes, como podemos ver aqui, são sempre reportadas essa imagem onde é mostrado o peritônio parietal, o peritônio visceral, mas não são reportados, por exemplo, as glândulas que têm as suas inserções, e isso basicamente acontece como acontecia também, como acontece ainda para a face muscular, onde são reportadas, mas não é citado a real função, né, dessas fáscias, dessas conexões. Vamos ver agora uma imagem do pericárdio para entender realmente como existem, como todos os órgãos não são elementos isolados, mas eles têm várias conexões. Aqui a gente pode ver as conexões do pericárdio com o ligamento externo pericárdico.
também aqui as conexões com o ligamento freno-pericárdicos, mas também atrás nós iremos ter as conexões vértebro-pericárdicas, ou seja, teremos uma infinidade de conexões entre o recipiente e o conteúdo. E se teremos uma densificação da face do recipiente, pode haver uma alteração da peristalse do conteúdo. E lembrando que a peristalse internas ela é muito sensível ao estiramento, e se tem um estiramento externo alterado, isso pode causar uma disfunção do órgão, e assim podemos, por exemplo, ter, nesse caso do pericárdio, uma taquicardia ou uma aritmia, sem ter uma causa de base, uma doença de base. E nesse caso, a intervenção manipulativa, né, consegue tratar de forma boa, com bom resultado, por exemplo, as arritmias, lembrando onde não tem uma causa de base, né? Tratando o que? Tratando as fáscias do recipiente. E agora vamos ver uma imagem do novo livro do Gisteco, que irá sair o próximo ano, onde são descritas de forma detalhada todas as inserções das unidades órgão-faciais. Aqui podemos ver, por exemplo, o estômago, e aqui podemos ver que tem conexões em sentido proximal com a face do cárdias e a conexão com o diafragma. Na região dos pontos de antemédio tórax, temos abaixo a conexão com a parte do aumento menor, a região de antemédio pelve. Temos à esquerda a conexão com o ligamento gastrolineal, na região de antelatro-lumbi à esquerda, e à direita temos as conexões com o ligamento gastrohepático na região do ponto de antelatro-lumbi à direita. Em sentido anterior temos a conexão com o ligamento gastrocólico nos pontos de antemédio lumbi 3, e em sentido posterior a conexão com o pequeno aumento na região do retromédio tórax 3, ou seja, podemos ver que nos três planos, em sentido anteroposterior, laterolateral e oblíquo, temos ancoragem que mantém cada órgão no seu lugar. Então, serão essa ancoragem o lugar que iremos avaliar e tratar para melhorar as disfunções da peristalse. E através de uma palpação e também um conhecimento desses lugares específicos, podemos encontrar os pontos onde temos densificações que alteram a tensão dessa ancoragem, causando uma alteração na peristalse do órgão. O que é realmente maravilhoso é que todas as unidades órgão-faciais ela apresentam e respeitam essas organizações, ou seja, fáscias que sustentam o órgão nos três planos, anteroposterior, laterolateral e oblíquo, que ao mesmo tempo deixam esse órgão também livre para se mover em vários sentidos. E vamos ver agora o sistema microscópico pela medicina clássica, que claramente percebeu que existem milhões de neurônios localizados nas vísceras, vasos, ductos glandulares, como por exemplo escrito aqui para o Saladin. Mas depois, como aconteceu também para o aparelho locomotor, onde vários textos de anatomia citam as inserções dos músculos na fáscia, sem dar também nenhuma importância. Então, nos lembramos que até pouco tempo atrás as inserções miofasciais eram consideradas como variações anatômicas, então eram reportadas para os autores, mas sem escrever nada em relação à função. Também isso acontece para a parte visceral, né? Quando observamos que temos vários autores que reportam a presença de milhões de neurônios, mas sem dar uma explicação, falando em relação ao arco reflexo próprio e sem explicar realmente como esse arco reflexo próprio funciona. E para dar uma explicação para isso, precisamos de entender como funciona o sistema nervoso vegetativo. O sistema microscópico intramural é formado por essa rede de neurônios, como acabamos de ver na imagem anterior do Saladin. Os neurônios intramurales são responsáveis pela peristalse de um único segmento do intestino, dos vasos ou dutos glandulares, mas também temos o sistema vegetativo extramural, então são gânglios extramural, que são responsáveis para a peristalse de toda uma unidade organofacial ou de uma sequência aparelho facial. E vamos agora ver uma imagem, sempre do mesmo autor, do Saladin, que, como falamos, é um livro muito recente, que mesmo sendo um texto recente, apresenta muitas discrepâncias. Aqui são mostrados o plexo submucoso, o plexo mientérico, que seria basicamente o plexo metasimpático, que é formado por gânglio, ou seja, plexo, uma rede de dendrito que está conectado com neurônios, e o estiramento da unidade miofascial interna determina a ativação dessa rede neuronal. Vamos ver aqui o autor Saladin, que reporta a serosa, que seria o peritônio visceral, totalmente desconectado, enquanto outros autores, como Chiarucci, diz que o neurônio do sistema nervoso intramural ou metasimpático estão em relação direta com o tecido conjuntivo muscular,
nos quais são contidos. Então, não pode se ilustrar uma fáscia que basicamente se separa, é uma fáscia que se penetra, como nos músculos voluntários, onde temos o epimísio que se continua com o perimísio e até com o endomísio. E com todo o esqueleto colagênico, que determina, ele é responsável inclusive pela peristalsis internas, como as fáscias musculares, que é responsável através da ativação do fuso neuromusculares para a contração dos músculos voluntários. Podemos observar mais uma discrepância nesta imagem onde o autor não considera a continuidade entre a fáscia, mas a vê como algo separado. E aqui sabemos que nessa região a gente tem a conexão do hiato esofageu, né? Mas ele é conectado com o diafragma. Então, mostrar de forma separada o hiato esofageu e o diafragma, basicamente não faz entender por que, se não temos uma coordenação perfeita entre o diafragma e o hiato esofageu, teremos, por exemplo, refluxo ou incontinência do cárdias. Vamos ver que tem alguns autores, como Benningoff, que entendeu isso. Por exemplo, Benningoff coloca a fáscia do esôfago, né, aqui, estreitamente conectada com a parte do diafragma. E isso nos deixa entender, permite entender por que, por exemplo, uma tensão excessiva do diafragma impede a coordenação automática do encolhimento do diafragma. Então, se o diafragma é muito tenso, não vamos mais ter a contenção e a ampola do cárdias vai basicamente permanecer aberta, não vai ser fechada e teremos, por exemplo, o refluxo. Então, aqui a importância de entender as conexões entre fáscia e sistema vegetativo, para entender por que as nossas mãos, né, com o nosso tratamento, pode ser muito útil para as disfunções internas. Vamos agora entender o que são essas estruturas de tração onde vamos trabalhar. Podemos ver que, na realidade, todo o corpo, todo o recipiente é como uma grande estrutura de tração, dividida em colo, tórax, lombo e pelve. E se vamos examinar, por exemplo, a parte do esôfago aqui, né, vamos ver que o diafragma ele é em continuidade com todo o arco costal. E também ele é conectado com o pedaço oxifoide, com o externo, e essa continuidade é normal. Ele mantido aperto, né? Toda essa continuidade basicamente ela não é normal, se mantém aberto cárdias e temos basicamente depois um possível refluxo, por exemplo. E nessa imagem claramente mostra somente a conexão do diafragma, mas se lembrarmos, né, teremos muitas outras inserções aqui, por exemplo, temos a região do pericárdio, teremos o ligamento falciforme. Então, ou seja, todos os órgãos eles são ancorados com essa estrutura de tração, ou seja, o corpo é como uma grande unidade onde nós temos a possibilidade de atuar do externo para ajudar as disfunções dos órgãos internos, enquanto uma densificação da face muscular altera depois o peristaltismo da musculatura lisa. E agora vamos ver como funciona em relação aos órgãos internos, né? O Baldissera fala aqui que por meio dos reflexos locais, a distensão da parede intestinal, determinada pela presença do quimo, provoca a contração da fibra muscular e circulares lisas acima e o relaxamento daqueles abaixo. Mas ele não fala da face. Se não considerar uma face, não podemos explicar, por exemplo, o experimento que é citado aqui, onde foi pego um pedaço do intestino, foi virado de cabeça para baixo, e foi observado que esses neurônios que respondem a um trecho específico não são mais basicamente ativados e, consequentemente, se há um bloqueio do peristaltismo. E isso, claramente, se era devido por um reflexo local, como era descrito por outros autores, o quimo ia para frente igual. Se também dependia somente para o sistema nervoso vegetativo, também ia continuar igual, né? Porque ia estar ali e funcionar igualmente. Mas é o tecido facial que, se virado de cabeça para baixo, então, mudando a posição, não é mais capaz de excitar a rede neuronal intramural, causando assim esse bloqueio do trânsito intestinal, como reportado, né, em vários estudos. E temos a certeza que isso é responsável, a face é responsável pela essa peristalse, ou seja, os plexos. Por quê? Porque os plexos, os gânglios, eles são todos iguais nos vasos, nos dutos glandulares, nos órgãos. O que muda é o tecido onde eles são inseridos, que basicamente responde a um estímulo de tipo diferente de acordo com
Mas como é que funciona na realidade a peristalse? É uma mecanotransdução, basicamente, né? Então vamos pegar o exemplo mais conhecido, que é a mecanotransdução que acontece no nível de derma, onde aqui, por exemplo, o piloreceptor o estímulo do piloreceptor é transformado em um estímulo mecânico e num estímulo elétrico que é transmitido pelo nervo. Então temos vários tipos de estímulos, como também uma ativação, por exemplo, do bacilo do Ruffini. E o mesmo acontece no nível de órgãos, vasos, nas glândulas. E quando passa o sangue, a comida, os hormônios, temos uma dilatação, né, que estira a rede neuronal, a qual, por basicamente mecanotransdução, transforma esse estímulo mecânico em estímulo elétrico e faz contrair os músculos lisos que determinam o avançamento depois do sangue, do quimo. Ou seja, uma mecanotransdução, né, que ela é presente no corpo inteiro. Né? E é justamente o alongamento dessas faces de revestimento que, ativando os gânglios intramurares, traduz esse estímulo mecânico em descarga elétrica que permite o avançamento da motilidade da peristalse. E ao nível de estômago, podemos ver, por exemplo, que nós temos três paredes, três camadas de fáscias, né? E também três ordem de gânglios nervovegetativo. Porque como quando chega o quimo, basicamente vem estimulada através dessa pressão que faz estirar a fáscia, que ativa um ordem de gânglio e faz contrair as primeiras fibras musculares, que são aquelas longitudinais. Essa contração aproxima o antro à base do estômago. Como consequência, é uma dilatação do corpo e um alongamento das fáscias circulares, que fazem fechar e alongar essas fibras, que por suas vezes ativam as fibras oblíquas também, né? Isso continua à frente, continuando sempre misturando todo o conteúdo, né, dos alimentos, por exemplo, até que chega um momento que teremos um impulso, né, que de uma vez faz abrir o piloro e esvaziar o estômago. Mas o que vai determinar esse momento exato onde esse estímulo, essa descarga que faz abrir o piloro e depois prosseguir o alimentos para frente? Segundo a medicina clássica, temos pelo menos reportado dois mecanismos, duas hipóteses, né? Então, pode acontecer, ou como é falado aqui, por reflexo longo ou reflexo vago-vagal, né? Mas isso talvez não faz muito sentido, porque temos experimentos mostrando que quando o nervo vago é cortado, mesmo assim a peristalse, o esvaziamento do estômago, continua. É claro que também tem uma componente bioquímica, né? Então temos toda uma parte da parte de bioquímica, de secreções que participa nesse momento de abertura. Isso existe, mas vamos pensar também nos pacientes, que são muitos atualmente, que tomam, por exemplo, o omeprazol ou vários bloqueadores da bomba gástrica. Esses pacientes que vão ter uma diminuição de vários ácidos, de vários substância, eles teriam importante problema na peristalse e na digestão, mas mesmo assim ele continua tendo uma digestão a peristalse. Então também não pode ser somente nem para o nervo vago de forma exclusiva, nem somente para a parte da bioquímica, né? Mas isso acontece devido ao sistema nervoso extramural, né? O sistema nervoso extramural, ele compreende todos os vasos que são fora da parede dos órgãos, isso pela medicina clássica. Pela manipulação facial, o sistema nervoso extramural ele é compreendido entre os gânglios microscópicos, que são localizados nas faces de inserção, e também nos gânglios macroscópicos e também os gânglios paravertebrais e prevertebrais. E esses gânglios extramurais, eles são microscópicos, normalmente, como aqui vemos nessa imagem do Benioff, eles são derivados, né, do nervo vago, dos nervos plásticos, mas isso também não é verdade, porque tem experimento que cortando o nervo vago, por exemplo, a função dele permanece. Com certeza os gânglios são basicamente onde chega o vago, mas isso mais para modificar a função dele, né? Porque esse gânglio tem uma necessidade de dispensar a própria inervação para toda a região do cálice, do piloro, do duodeno, porque o gânglio que é o grande coordenador de toda a unidade órgano-facial.
E se não houvesse um gânglio microscópico extramurário, o estômago continuaria sempre a remixar todos os alimentos do quimo e não iremos mais manter uma passagem de motilidade. Ao invés, em um determinado momento, não por um estímulo central e também não por um reflexo automático, esse reflexo acontece e se há esse prosseguimento, né, da motilidade. E isso acontece através de um reflexo de um acumulador. Depois a gente vai ver um pouquinho mais para frente, no seu slide, como o Luigi explica esse conceito do acumulador. E o Saladin aqui na imagem novamente, o Saladin explicava, colocava o nervo vago nessa região. E na realidade todos os outros autores, como aqui o Tessiu, coloca justamente o nervo vago implantado nessa pequena curvatura, que é justamente o lugar que é necessário para absorver as descargas elétricas de todos os gânglios intramurários e para transferi-lo isso para os gânglios extramurais. Então o nervo vago passa sobre o gânglio extramural, mas não é o vago que o forma. O vago apenas modifica o peristaltismo normal do estômago. E aqui nessa curvatura, onde temos o estiramento maior, onde temos todos esses nervos que recebem, né, um impulso elétrico do gânglio intramural e também por um efeito piezoelétrico se acumula todo esse impulso elétrico de todos esses estímulos, até chegar um momento onde temos uma carga máxima. Então, é um efeito do acumulador, né? Aqui, como é citado no Saladin, basicamente o efeito acumulador pode ser também bioquímico, não somente elétrico. Aqui é reportado que o tecido adiposo armazena triglicéridos para desenvolvê-lo quando necessário, por exemplo. E como temos um acumulador bioquímico, podemos também ter um acumulador bioelétrico, ou seja, ao nível dos gânglios tem um acúmulo de energia devido, por exemplo, a repetição dessa remixagem do quimo. Existe um acúmulo de energia elétrica e depois, quando chega ao limite da saturação de carga, se há uma descarga que causa uma contração global da unidade órgano-facial, ou seja, o esvaziamento do estômago e a passagem do quimo do estômago, por exemplo, ao duodeno, no caso do estômago, né? Então, na unidade órgano-facial é o gânglio extramural que realiza essa tarefa do acumulador. E vamos ver agora como funciona, por exemplo, dentro de uma unidade órgano-facial. Então, temos a passagem, por exemplo, dos alimentos, né, ou do sangue, ou dos hormônios, que estica basicamente a face de um singular órgano. O alongamento faz que a rede neural intramural seja ativada, resultando numa descarga elétrica, causando a contração dos músculos lisos desse segmento específico, por exemplo, do intestino ou do estômago. O alongamento da fáscia dessa fáscia faz que basicamente a rede intramural seja ativada, né? Que esse estiramento se estenda para a fáscia parietal, e o alongamento faz que a rede neuronal extramural depois seja ativada, resultando em uma descarga elétrica, causando uma contração agora global de toda a unidade órgano-facial, abrindo o piloro, nesse caso, por exemplo, do estômago, fechando cárdias, contraindo a parede do estômago e fazendo passar o quimo do estômago para o duodeno. Lembrando que esse processo que a gente está vendo aqui é relativo a uma singular unidade órgano-facial, mas isso também acontece, por exemplo, também na sequência aparelho-facial, que é a união entre a face e o sistema nervoso vegetativo. Aqui, por exemplo, o esôfago, ele tem uma estrutura facial diferente do estômago. Por exemplo, o esôfago tem fibras colágeno em espiral que fazem avançar o trânsito em 10 segundos, uma velocidade muito rápida. Mas isso não é devido pelo impulso, né? Porque, como o Luigi falou, cada órgão tem no seu interno o mesmo neurônio intramural, mas a conformação facial, né, que é diferente, que determina um diferente excitamento e uma diferente motilidade. A motilidade também é o nível dessas válvulas, então, como podemos ver aqui, né, que é modificada. O nível do cárdias tem como uma barreira que divide uma motilidade da outra. É conectada com a estrutura facial, que temos visto conectada aqui com o diafragma e com o pequeno mento, por exemplo. Essas estruturas faciais têm uma importância fundamental para entender esse marca-passo que ao longo do percurso, né, modifica a peristalse nas diferentes partes, com tempo também de peristalse diferente nas diferentes áreas. E sobre essa motilidade, nós podemos atuar nessa globalidade dos aparelhos faciais,
do aparelho das sequências faciais, através das catenárias e não somente sobre as estruturas de tração de uma única unidade. Como, por exemplo, atuamos no pericárdio, no estômago, mas aqui sobre todo o aparelho digestório, ou também na sequência visceral, né, que inclui o aparelho digestório e respiratório. E conhecendo esta continuidade das sequências internas, nós podemos ajudar identificando, por exemplo, a relação que existe, né, entre uma tensão, por exemplo, das fáscias do membro com o do tronco, entendendo por que, por exemplo, podemos melhorar queixas pélvicas ou até uma queixa relacionada, por exemplo, a uma disfunção da próstata, tratando a região medial das pernas. Então, é justamente através desse conhecimento, mas também tratando, por exemplo, as partes posteriores externas, né, que tem o mesmo efeito de harmonizar as tensões do recipiente, de modo que o conteúdo possa funcionar de uma forma fisiológica, né? Essas compensações elas podem acontecer ao longo de também diagonais e também os tensores distais, né? Então conhecer estratégias fisiológicas de compensação e a mapa também ajuda para encontrar os pontos exatos a serem tratados para que a gente consiga realmente restabelecer um equilíbrio tensional, permitindo harmonizar as tensões do recipiente, permitindo que o conteúdo possa ter a sua peristalse correta. Chegamos até o fim. Eu sei que as informações foram muitas, eu espero que tenham gostado. Vale ressaltar a importância aqui do conhecimento da anatomia das faces internas, das faces de revestimento, também de inserção, para saber exatamente onde nós podemos encontrar essas densificações que podem causar uma alteração, né, do funcionamento do sistema vegetativo intramural e extramural, causando depois todos os problemas de peristalse. Então, conhecendo esses lugares exatos, sabendo como atuar nos lugares específicos, nós podemos, dessa forma, realmente ajudar nas disfunções dos órgãos internos e nas disfunções da peristalse. Agradeço novamente a atenção de vocês e não perdam o próximo webinar de dezembro, que será, novamente, pelo pai da manipulação facial, Luigi Stecco, sobre o sistema vegetativo extramural. Um grande abraço!